Ana Amélia Mourão, sou aluna do mestrado aqui da Faculdade Paulo Picâncio e hoje a gente vai falar um pouquinho do ácido hialurônico na harmonização facial e falar também um pouquinho aí do envelhecimento. O objetivo principal aqui é saber como ocorre o processo do envelhecimento da pele, tá? Entender quais são os tipos de ácido hialurônicos no mercado existente, sua composição, agente de reticulação, compreender também as vantagens e desvantagens desses agentes reticuladores. No caso, a gente vai falar um pouquinho do DVS e do BDDE. E não tem como a gente falar de ácido hialurônico, dos preenchedores, sem a gente entender um pouquinho o processo do envelhecimento da pele, esse envelhecimento cutâneo. Conforme a gente pode ver nessa imagem aqui, esse processo ele é gradativo, né? E a gente vai envelhecendo com o passar do tempo, conforme vocês podem ver nessa imagem. E aí a gente vai tendo derretimento facial, que é uma das maiores queixas, né, dos pacientes em consultório, onde na maioria dos casos a gente entra aí também, né, associado a outros protocolos com os preenchedores à base de ácido hialurônico. Nesse artigo aqui, ele vem falando do processo do envelhecimento, como por exemplo a reabsorção óssea significativa que acontece, a reabsorção dos coxins de gordura, né, que também dá sustentação à face ali, assim como o suporte ligamentar, né, as linhas retentoras da face também, que também consequentemente vai trazendo aí essa sensação de derretimento, né, da frouxidão da pele. E esse artigo vem mostrando pra gente também as mudanças específicas do rosto, né, que vai acontecendo com o envelhecimento e o uso dos injetáveis aí nesse rejuvenescimento facial com o passar dos anos. Nesse outro artigo aqui, que ele foi desenvolvido, inclusive tem aqui o Cotofana, né, o Sebastian Cotofana, que é um dos maiores anatomistas que conhecemos, né, ele foi desenvolvido também para investigar a anatomia funcional, justamente desses compartimentos de gordura facial profunda e fornecer, assim, informações, né, desse efeito do material preenchedor, no caso o ácido hialurônico, em relação à idade e ao gênero. Então, eles pegaram os espécimes ali, tanto em mulheres e homens, e fizeram esse estudo, onde no final desse estudo, né, eles não tiveram grandes, diferenças, né, não influenciaram estaticamente aí a questão da idade e de gênero, né, nesse artigo, mas ele fala muito bem aí da questão dos ligamentos retentores da face, da musculatura, da frouxidão que acontece na musculatura, tá? E a gente consegue perceber que nesse outro artigo, nessa outra imagem, né, que vem desse artigo, que é justamente isso, mostrando como o envelhecimento da face, né, também a musculatura influencia aí no envelhecimento, nessa sensação de derretimento da face, né? A gente tem essa frouxidão nessa musculatura. E aqui nesse outro artigo a gente tem a miomodulação, né, com os preenchedores faciais. Só para vocês entenderem um pouquinho aqui é uma pele normal, tá? Onde a gente tem aqui o ponto de ancoragem, tá? Aqui nós temos o colchinho de gordura, no caso a gordura aqui é a pele, e aqui a parte depressora, né? Com o passar do tempo, com os processos do envelhecimento natural da face, né? Ou envelhecimento extrínseco também, que a gente não pode esquecer de falar nisso, esse ponto de ancoragem, ele começa a ceder e, consequentemente, a gente vai tendo essa depressão na face. Quando a gente usa o material preenchedor, no caso aqui o ácido hialurônico, a gente coloca ali o preenchedor, faz um bolus do preenchedor justamente no local onde tem o colchinho de gordura, o ponto de ancoragem ele volta a subir e assim a gente começa a ter um lifting facial aí de forma mais natural. Lógico que isso tudo vai depender da quantidade do preenchedor que você vai utilizar, estudando bem aí, vendo bem com o seu paciente, a anamnese e tudo, para você ver a quantidade que vai colocar no seu paciente, porque a quantidade ela é de acordo com a necessidade do paciente, tá? Aqui nesse outro artigo também de 2013, ele vai falar justamente dessa importância, porque além dos colchinhos de gordura, a gente falou dos colchinhos de gordura, que tem absorção, temos a absorção óssea, temos a frouxidão da musculatura, mas também a gente tem os ligamentos retentores da face. Então, a gente tem que entender também que esses ligamentos retentores da face fazem de grande importância na hora do seu planejamento, justamente na hora onde no local onde você vai colocar o seu preenchedor. Aqui,
neste estudo, juntamente novamente com o Cotofano sempre aí presente nesses estudos de anatomia, ele está falando aqui justamente disso, que ele confirma a presença, né, de compartimentos de gorduras distintos ali, né, de gordura subcutânea, e vai fornecer ali um compartimento individual quando se aplica ali o preenchedor. Então, quando a gente aplica o preenchedor nesses tecidos moles, né, nessa parte, vai ter um aumento de volume, mas não vai ter um deslocamento. Tá? E aí mais para frente a gente vai começar a entender que quando a gente coloca o preenchedor atrás da linha retentora da face, como vocês podem ver nessa imagem aqui, a gente vai conseguir promover um lifting facial de forma mais natural, conforme a gente vai ver nesse próximo estudo aqui que eu estou mostrando para vocês. Passando aqui para esse artigo, ele veio mostrar para a gente a diferença entre os procedimentos faciais, principalmente quando se utiliza o ácido hialurônico, né, quando a gente se respeita a linha de ligamento da face, onde o objetivo foi justamente investigar os efeitos da volumização na face média. Foram realizados aqui em 12 pacientes, onde no primeiro momento foi aplicado, conforme na imagem superior aqui, os pontos laterais e na imagem de baixo, os pontos na região medial. Aonde a conclusão do estudo trouxe para a gente que quando a aplicação inicial ela começa pela parte lateral, a gente consegue promover um lifting facial mais satisfatório para o paciente, tá? Às vezes não sendo tão necessário preencher a região aqui da pré-maxila, região frontal, certo? Aqui mais uma vez falando da importância da linha retentora da face, né? Então tudo que a gente coloca atrás da linha retentora, utilizando preenchedores, a gente vai promover esse lifting facial, e tudo que a gente coloca à frente a gente vai volumizar, tá? Então agora, para vocês entenderem, a gente vai falar um pouquinho do ácido hialurônico, tá? Sua composição. Os preenchedores à base de ácido hialurônico tornaram-se assim um material mais utilizado na harmonização facial para aumentar o volume facial, corrigir profundidades e algumas simetrias, como preenchimento labial, rinomodelação, contorno e até mesmo promover o lifting facial. Existem diversas marcas no mercado e cada um com suas características. Agente reticulador, durabilidade do produto, enfim, existe uma afinidade. Cada dia que passa vão surgindo mais marcas no mercado e aí a gente precisa se atualizar e entender a diferença entre elas. A gente vai falar agora um pouquinho dos agentes de reticulação, tá? A evolução científica dos agentes de reticulação nos preenchedores faciais. Hoje em dia no mercado existem 2 agentes reticuladores que são comercializados atualmente aqui no Brasil, tá? O BDDE e o DVS. E aí a gente vai falar que ele surgiu na literatura, o BDDE, em 1996 e continua até hoje, só que com menos concentração no ácido hialurônico, e o DVS, o divinil sulfona, em 2004, porém ele foi descontinuado por um bom tempo, durante mais ou menos uns 6 anos, porque teve complicação em um dos preenchedores que tinha na composição o divinil sulfona, que no caso teve aí o ácido hialurônico, que era retirado da crista do galo, que era extremamente alergênico, então foi descontinuado. E surgiu agora novamente em 2022, tendo como toda a força agora em 2024 e 2025, muitas indústrias aqui do Brasil estão partindo para essa vertente, para usar o DVS, e vocês vão entender o porquê. O BDDE, ele é um agente reticulador que ele vem, quando em grande quantidade, ele tende a ter, os pacientes que utilizam preenchedores à base de BDDE e uma composição um pouquinho alta, tende a ter mais edemas, ETIPs, edemas tardios pós-procedimento. Isso é uma característica. E alguns preenchedores atuais, eles têm o BDDE na composição, porém em menos quantidade. E aí a gente escuta muito de colegas, né, de profissionais. Eu realizei um preenchimento labial, deu mais edema do que a marca X. Então isso tudo está relacionado também aí ao agente reticulador. E quando a gente fala do DVS, o DVS ele não tem essa característica, não existem relatos e estudos, né, que levem a crer que o DVS cause e aí a ETIP.
Para quem não sabe, ETIP é edema tardio pós-procedimento, após o procedimento à base de ácido hialurônico. O BDDE, ele não é absorvido pelo nosso organismo, então quando você tem uma infecção urinária, infecção de garganta, alguma outra patologia, quando o seu organismo vai combater, né, esse vírus, esse patógeno, ele também vai atacar o BDDE, sendo assim causa a ETIP, o edema tardio. E muitas das vezes ali, quando você trata ali o agente causador, no caso a bactéria, o vírus, enfim, o que o paciente estiver tendo, automaticamente o edema vai embora. Já o DVS não, o DVS, à medida que o ácido hialurônico vai sendo absorvido, ele também vai sendo absorvido, ele é totalmente absorvido pelo nosso organismo. Então, por isso não há relatos, né, de ETIP, de edemas, quando a gente usa um preenchedor à base de DVS. Para você entender um pouquinho, quando a gente fala disso, né, quando tem o processo de crosslink, quando a gente usa o BDDE na composição, existe pontes pendentes. E aí, com essas pontes pendentes também, a gente tende a ter também esses edemas. E quando a gente tem o agente reticulador como o DVS, nesse caso, as pontes, elas são todas interligadas, então é mais difícil de você vir a ter aí um edema tardio pós-procedimento, tá? Aqui, eu tô falando um pouquinho essa aula foi retirada também, porque eu sou speaker de uma linha da Evofarma e eu usei um pouquinho o material também deles para explicar um pouquinho para vocês essa questão do agente reticulador, porque a Evofarma hoje em dia eles trabalham com agente reticulador, o DVS, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho da tecnologia patenteada, que é a MDM, tá? O que isso quer dizer? Ela vai consistir na associação das 3 tecnologias. A MDMT, que é a tecnologia monofásica das microbeads, né? O DMST, que é a tecnologia multicrosslink, utilizando aí o divinil sulfona como agente de reticulação, tá? E o MDAP, que é a purificação anfiolítica, né? Anfílica de múltiplos graus. Aqui, nessa imagem, eu costumo dizer que é como se fosse assim, é uma bolinha de gude, tá? E aí passa por um processo ali do crosslink, que essa bolinha vai entrar dentro de outra bola, como se fosse uma bola de tênis, e aí vai entrar dentro de outra bola, como se fosse uma bola de basquete, e assim vai sendo encapsulada em várias microesferas, e aí vai passar por um processo rigoroso ali de purificação. Esse processo com o DVS demora até 3 dias, enquanto com o BDDE esse processo é em horas. Então, assim, quando a gente fala dessa purificação do DVS, a gente tem que levar em consideração que ela é muito mais purificada, porque demora 3 dias, né, para se completar esse processo, para depois ir para a seringa e entrar no mercado. Por isso que não tem essas pontes pendentes, né, diferente do BDDE. Aqui é um estudo, é um artigo de uma universidade da Coreia, né, onde tem uma microscopia de varredura, onde mostra justamente essa formação de microbeads. Dentro de outra. Aqui na imagem a gente tem uma esfera, né, onde tinha ali uma fissura, e aí o microscópio, né, se aproximou, e aí viu que tinha outras esferas, dentro de outra esfera, e assim por diante. Então aqui é mostrando justamente como ocorre, né, esse processo de crosslink à base do DVS, tá? Então, quando a gente fala aqui desse agente de reticulação, o DVS, né, o seu tamanho estrutural é de 0,63 nanômetros, tá? Então, ele vai interagir de uma forma mais adequada com as moléculas do ácido hialurônico. Então, aqui a gente consegue ver todo o esquema, né? E a elevada capacidade da interação do DVS com o ácido hialurônico, associando aí o seu comprimento de cadeia curto, é notável por uma formação de ligações através de um processo de reação que consiste aí e que não quer o uso de solventes orgânicos, aumentando a segurança do produto. E aí, quando a gente fala também do agente de reticulação, a gente tem que levar em consideração o modo elástico, tá, do produto. Quando a gente fala aqui do modo elástico, a gente está falando da capacidade elástica do material preenchedor e a capacidade que ele tem de se recuperar após uma deformação. Exemplo, você faz um preenchimento em região de malar no seu paciente vai para casa, ele dorme de lado, esse produto ele vai amassar,
né, a musculatura vai apertar ali e no outro dia ele tem que voltar para onde estava. Então, quando você tem um G-Prime ali muito bom, um modo elástico muito bom do preenchedor, o seu paciente não vai se queixar depois de 2, 3 dias ou depois de 1 mês, 2 meses do preenchedor, falando que aquele lado que ele dorme não tem mais presença do preenchedor, tá? E aqui a gente fala também, a gente tem que levar em consideração a coesividade, tá? O que a coesividade tem a ver no ácido hialurônico? Ele vai manter essas cadeias do ácido hialurônico mais unidas, tá? A gente tem também o módulo viscoso do ácido hialurônico, que é o G-Prime também. Aqui ele vai medir a viscosidade do material, ou seja, a resistência do fluxo, tá? O mercado, ele sinaliza o G-Prime como uma viscosidade, e na verdade não é, tá? Não é. Na literatura científica, a viscosidade é a dificuldade das cadeias se rolarem. Então, quanto mais viscoso, mais dificuldade ela tem de se rolar, mais viscoso o produto é e mais dificuldade o produto tem de sair de dentro da seringa. Então, quanto maior o G-Prime do produto, maior a viscosidade desse produto, você vai precisar de uma cânula ou uma agulha específica para utilizar nesse produto. Aqui, quando a gente fala da viscosidade dinâmica, então, a gente está falando da propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido, né, ao escoamento. Então, a viscosidade, a coesividade e a elasticidade tem que estar sempre de mãos dadas, né, para a qualidade do produto. E aqui é só um comparativo, né, mostrando aqui, por exemplo, a questão da água aqui. A água aqui, comparado ao preenchedor, nessa casa aqui é o preenchedor de alta reticulação da marca da Evofarma, são 11 milhões de centipoese, tá? Enquanto a água aqui é de 1 a 5 centipoese. Quando a gente fala do mel aqui, é de 2 a 3 mil centipoese. E quando a gente fala do quando a gente fala do ácido hialurônico de alta reticulação aqui, a gente está falando de uma viscosidade de 11 milhões de centipoese. Então, realmente é um produto que tem a viscosidade, tem o G-Prime altíssimo ali, a viscosidade altíssima, então ele vai projetar e vai sustentar, dando um resultado ali bem satisfatório para o seu paciente. Aqui é um vídeo que eu retirei da plataforma da Evo, tá? Foi realizado ali pelo Dr. Rogério Romero, onde ele passa ali glicerol na lâmina, né? Não é uma lamínula, é uma lâmina mesmo, que é mais pesada, né? E aí usa uma cânula 22G, onde faz essa projeção aí, apertando o produto, deformando, para ver como ele retorna facilmente aí a posição inicial. Então é um produto que realmente compensa você trabalhar quando a sua intenção é projeção, é justamente promover o lifting facial. Apesar de ser um produto muito viscoso e muito denso, a gente consegue sim utilizar a hialuronidase. Para quem não sabe, hialuronidase ele é como se fosse o antídoto, né, do ácido hialurônico. Quando você projeta ali, coloca num paciente, o paciente não gosta do resultado, você consegue reverter, você consegue remover o produto, né, com a hialuronidase, diferente aí do PMMA, né, do polimetilmetacrilato, que é um preenchedor permanente, tá bom? Então ele consegue remover mesmo o produto. Então mais uma vez é um produto, o ácido hialurônico é um produto seguro de se trabalhar, pois uma vez o paciente não gostando ou você vendo que vai ter alguma intercorrência, você consegue reverter ali imediatamente, tá? Aqui é mostrando a questão dos preenchedores, né, na parte posterior, ou seja, anterior, desculpa, à linha retentora da face. Aqui é mostrando o músculo temporal, né, a face temporal, e aqui é onde a gente vai trabalhar os preenchedores, né, a gente traça uma linha retentora aqui, e aqui para trás a gente vai promover o lifting facial, e quando eu quero volumizar um pouquinho, eu venho para a região anterior aqui, a linha retentora. Mais uma vez aqui, a gente vai falar daquele artigo aonde quando a gente projeta a parte, né, posterior aqui, próxima aqui à linha retentora da face, a gente vai conseguir promover um lifting facial. Aqui a gente delimita a linha retentora da face e a gente faz a projeção dos preenchedores, né? E aí vai depender da sua escolha. Nesse caso aqui, geralmente nós utilizamos preenchedores de alta reticulação, porque a gente não quer volumizar, a gente quer sustentar e a gente quer colocar o produto ali, quer que ele fique. Então tem que ser um produto mais coeso, mais viscoso, para justamente promover esse lifting facial. Então a gente coloca a projeção aqui no arco zigomático, tá? E a gente faz uma sustentação ali na região de têmpora.
Então, nesse artigo aqui, os autores trazem então uma revisão bem abrangente da anatomia do terço inferior da face, tá? Destacando aí as zonas de perigo e ressaltando também a abordagem da técnica utilizada, onde você também vai conseguir trabalhar ali o contorno de mandíbula, sustentação, trabalhar em toda essa região. Aqui também nesse artigo está falando justamente dessa questão, né, da anatomia, projeção do mento, as técnicas utilizadas aqui, tanto pode ser com agulha ou cânula, vai depender da técnica do profissional, a técnica que o profissional se sente mais seguro para trabalhar, respeitando muito bem aí a anatomia para ter um resultado bem satisfatório. Aqui é só mostrando um pouquinho o resultado de uma paciente, tá? Essa paciente não foi minha, é uma paciente que foi realizado o procedimento pelo board científico da Evofarma, dessa empresa a qual eu faço parte. Aqui foi feito o escaneamento, né, dessa paciente pelo Vectra, tá? Um simulador, onde a gente consegue ver que ela tem um derretimento da face, né? Ela tem ausência aí de contorno mandibular e tudo mais. E aqui a gente consegue ver, laterizando aqui, o coxinho de gordura bem aparente ali no pré-jaws ali dela, no jaws. Aqui é mostrando mais ou menos o procedimento, tá? Aonde foi feito ali a delimitação da linha retentora da face, né? Aonde a gente vai delimitar isso e vai fazer o preenchimento atrás da linha retentora da face. Esse procedimento aqui foi realizado tanto com a utilização de cânula como agulha. E aí é extremamente importante o conhecimento da anatomia, né, facial, para você não ter intercorrência, não ocorrer erros nessa paciente. Nesse caso aqui ele fez asepsia, já colocou o anestésico e ele vai começar com o preenchedor. Usou a agulha, tem que aspirar. Lembrando que esse vídeo está acelerado, então a aspiração ela 10, 15 segundos, né? Muito mais do que isso. Bate no periórteo, faz a aspiração e faz os pontos de sustentação ali. Vocês podem ver que a sustentação está sendo na parte posterior, né? No caso anterior, a linha retentora da face, justamente para promover esse lifting facial. E à medida que vai fazendo essa projeção, o lifting vai acontecendo de forma natural. Aqui agora vai para a parte do contorno mandibular, né, no ângulo de mandíbula. Vai fazer delimitação ali, onde vai marcar ali toda a região. Nesse caso agora vai ser entrado, o procedimento vai ser feito com a realização de uma cânula, onde é feito ali um pertuito com anestésico, e aí depois entra com uma cânula 22G, nesse caso aí uma cânula específica, né, para o preenchedor. No caso vai ser a 25G, tá, gente? Desculpa, não é a 22, onde é feito ali essa projeção dessa região da mandíbula, justamente para promover o lift e aliviar aí o jaws dessa paciente que está bastante aparente. E aí ele vai no pré-jaws ali também fazer delimitação e vai fazer um leve preenchimento também nessa região, livrando aí a região do jaws, porque se tem uma flacidez ali, tem um volume, não se pode preencher, porque você preencher nessa região vai ficar mais marcado ainda. Aqui é mais ou menos o que foi utilizado, tá? 0,4 ml na região da mandíbula, né? Toda essa 0,1 em cada pontinho aqui, 0,2 na região pré-jaws e no contorno mandibular. Aqui o antes e depois, a gente consegue perceber que teve um lifting facial bem significativo, melhorou bastante a região do jaws dela, contorno mandibular, levantou, realçou bastante aqui essa região. Aqui do outro lado, como vocês podem ver. Aqui com o Vectra, mostrando direitinho toda a região que foi realizado. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho da linha, né, dos preenchedores, existem 3 tipos de ácidos hialurônicos no mercado: de baixa reticulação, média reticulação e alta reticulação.
E aí, dependendo da área que você vai utilizar, você tem que escolher qual o produto. Quando a gente vai trabalhar em regiões mais sensíveis, região periorbital, sulco-naso-labial, quando eu quero fazer um preenchimento labial em lábios senis, eu uso um preenchedor de baixa reticulação. Quando eu quero trabalhar volumização, aí eu já vou trabalhar com um preenchedor de média reticulação. Então, eu vou trabalhar sulco nasogeniano, preenchimento labial, ou até mesmo preenchimento de malar, né, na região subcutânea, não promovendo o lifting, eu vou usar também um preenchedor de média reticulação. E já quando eu quero trabalhar com preenchimento de alta reticulação, quando eu quero trabalhar sustentação, eu quero sustentar o meu malar, fazer a região de mandíbula, ângulo de mandíbula, mento e até mesmo o nariz, a gente já vai usar um preenchedor de alta reticulação. No caso dos preenchedores dessa linha, quando a gente fala de preenchedores, você sempre tem que ir de acordo com o que a indústria, né, aquela marca está te indicando. Porque às vezes nessa linha aqui, o preenchedor de média reticulação é para realizar o lábio, por exemplo. De uma outra marca pode ser que esse preenchedor seja para utilizar região de nariz, região de mandíbula, enfim. Então, você sempre tem que ir de acordo com as especificações da bula do medicamento, que vem na caixa de indicação do fabricante, tá? Do demais é isso, tá? Tem ácido hialurônico, é um mundo muito grande para se falar, tem muita coisa no mercado, cada dia que passa é uma coisa nova que vem surgindo, mas nunca se falou tanto numa harmonização facial, onde o menos é mais. Isso nunca fez tanto sentido para a gente agora. Então, foi-se o tempo em que se utilizava muito produto, muito ácido hialurônico para promover aí uma harmonização facial. Hoje em dia, o menos é mais, então a gente está mais focado nesse tratamento de dentro para fora, entrando aí com os bioestimuladores e depois com o ácido hialurônico em menos quantidade. Aqui são as referências que foram utilizadas para a utilização dessa aula, tá? Muitíssimo obrigada. É isso, pessoal.